Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nesse nosso caminhar pelo livro do Êxodo, nós percebemos muitas coisas bonitas sobre como Deus se revela. A Bíblia é o livro da revelação. A criação faz parte da revelação de Deus. A encarnação de Jesus Cristo é parte da revelação. E, portanto, descobrirmos como que Deus age é entendermos quem Deus é. E hoje nós vamos dar início às 10 pragas do Egito. Mas em qual contexto elas acontecem? Vejamos. Moisés, ele teve 4 atitudes. Ele conversou com as lideranças hebraicas. Ele organizou essas lideranças. Ele conversou com o faraó e ele pediu para que o povo pedisse uma indenização quando saíssem do Egito. Mas o faraó não topou isso de início. E aí entra esse contexto das 10 pragas. O faraó não estava a fim de deixar o seu povo ir embora. Vejamos 2 textos. O primeiro, Êxodo capítulo 5, versículos de 6 a 9. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos inspetores do povo e aos escribas, dizendo: não deis mais palha para o povo, para fazer tijolo, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão, ajuntem para si a palha. Exigireis dele a mesma quantidade de tijolos que faziam anteontem e ontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamo: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, para que se apliquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Então aqui nós temos uma luta. Nós temos um povo querendo prestar culto ao seu Deus e já pegar o caminho, porque Deus é liberdade. E nós temos alguém que explora a mão de obra. E aí, esse que explora fala assim: eu não vou dar ouvido e vou tornar a vida de vocês mais difícil. Essa é uma estratégia seguinte: olha, quanto mais vocês quiserem me cutucar, mais eu vou tornar a vida de vocês difícil. Então o que ele retira? A palha. Tijolos era barro com palha dentro e cozido. A palha vinha para eles fazerem o tijolo. Agora eles vão ter que ir atrás da palha. Ou seja, vão ter que trabalhar mais, produzindo o mesmo tempo. Ou seja, vão se cansar mais, sobrando menos tempo para ouvir conversas de Moisés, de Arão e assim por diante. Então, essa é uma estratégia do opressor. Continuemos. Os inspetores do povo e os seus escribas saíram e falaram ao povo: assim disse o faraó: eu não vos darei mais palha. E o povo fala assim: meu Deus do céu, a gente está tentando se libertar e o nosso serviço aumenta e a opressão aumenta. Aí a gente tem que ver parte do processo de luta. Está começando uma luta. Mas por que está começando a luta? A luta está começando porque o povo se mexeu, porque o povo questionou, porque o povo disse assim: olha, a gente quer fazer algo. E o faraó vai falar: não, vocês não têm esse direito, vocês não têm a liberdade. E aumenta o serviço. Então, quando a gente vai no versículo 22 do capítulo 5, nós vamos ver Moisés, voltando-se para Yahvé, disse: Senhor, por que maltratas esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para lhe falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para libertar o teu povo. Ou seja, quanto mais se fala em liberdade, quanto mais se fala em direito, quanto mais se fala em opções, em decisões próprias, mais difícil parece que a coisa fica. E isso tem acontecido ao longo da história. Não só no Egito, mas ao longo da história. E até hoje. Acontece muito isso daí. E aí, Deus já percebe que a luta vai ter que ser grande. E começa um grande
desafio. Se de um lado alguém endurece, de outro lado Deus intervém a favor desse povo. Então é importante olharmos as 10 pragas do Egito dentro desse contexto. E não o povo lá paradinho, sem fazer nada, e Deus fazendo tudo miraculosamente. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga. Não. Essas pragas elas vão acontecendo sucessivamente, não se fala em tempo. Não sabemos o intervalo entre uma e outra. Dá a impressão de que é segunda uma, terça outra, quarta outra, quinta outra. Não, não se fala nisso. Mas elas vão pegando os pontos principais numa crescente. Aonde de 10 pragas, apenas uma eles conseguem fazer, que é transformar a água em sangue. Ah, em sangue? Não. Numa cor vermelha. Eles tinham uma planta dentro do rio que se eles batessem a água ficava vermelha. Então, o resultado final vai ser 10 para Deus e 1 para os egípcios. 10-1, porque nenhuma ficou empate, é 1-1. Na primeira, tanto eles quanto Deus. Nas outras, eles não têm controle. Eles não conseguem, e aí eles vão para as divindades deles. As divindades deles não conseguem resolver os problemas. Nós vamos ver no próximo vídeo que para cada uma das pragas, os egípcios tinham diversas divindades que cuidavam daquele aspecto. Então, por exemplo, as feridas, eles tinham as divindades que cuidavam. E é uma luta dos deuses. Os deuses egípcios contra versus Javé. E Javé vai dar de 10-1. E 10-1 é goleada. Goleada tremenda. Por quê? Porque Deus, ele tem o poder. Ele é criador. E a criação, ela deve ser salva. Então, quando a gente fala que Jesus é redentor, é justamente isso. Ele nos redime dessas quedas que nós temos para que possamos ter a liberdade. Hoje a gente fala em vida eterna. Então, entender as 10 pragas como esse momento de disputa de um povo que quer começar a ter a sua força contra alguém que só quer explorar, às vezes isso não se resolve pelo diálogo, porque Moisés foi dialogar e o faraó disse não e aumentou o serviço. Interessante, porque na Bíblia Deus não vai fazer nenhum milagre só para falar assim, eu sou Deus e eu brinco, como existe nos evangelhos apócrifos, coisas miraculantes. Jesus estava brincando e uma criança caiu e culparam Jesus e ele falou assim, vocês vão ver quem fala. Menino, ressuscita aí, acorda. Fala aqui, não, eu caí sozinho, pum, morre de novo. Não, isso é leitura folclórica da fé. Nós, quando lemos bem a Bíblia, percebemos um Deus enraizado na nossa história, querendo ajudar a todos, principalmente os fracos e oprimidos. Aqui no caso, os hebreus, que são escravos do Egito. No próximo encontro, nós vamos olhar as 10 pragas do Egito. Sigamos juntos! Paz e bem a todos e a todas.